Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Elaine Rusgos, a sua professora de Química. Se você quer saber como um fio de cobre é formado, ou você tem a curiosidade de saber como que os metais conduzem essa eletricidade, fica nessa aula que nós vamos explicar por meio da ligação metálica, ok? A ligação metálica, pessoal, ela é uma ligação que acontece entre os metais. E essa ligação acontece com todos os metais da tabela periódica. E os metais têm determinadas características que eu não sei se você já parou para pensar, que é, os metais são brilhantes. Os metais, que nem o fio de cobre, né? Se vocês pegarem e desencapar o fio, vocês vão ver ali o fiozinho de cobre, ele tem um certo brilho, tem uma certa maleabilidade, eles são dúcteis, ok? E o melhor de tudo, todos os metais são ótimos condutores, tanto de calor quanto de energia. Mas como que isso acontece? A gente sabe de tudo isso no mundo macro, mas como que isso acontece no mundo micro, ok? Por meio da ligação metálica vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui, pessoal, quando a gente fala de ligação metálica, tem um termo muito usado que é o termo modelo de mar de elétrons. E aí nós vamos entender por que eles usaram esse termo, né? Para começar, eu coloquei aqui dois exemplos, tá, para vocês, onde esses exemplos aqui vão trazer para vocês características, né, do potássio, por exemplo, que está no quarto período, né, da tabela periódica e está nos metais alcalinos, né, que é o grupo 1, né, da tabela ou a família 1A. Aqui eu tenho o ferro, que ele é o metal de transição, ele é da família B, ok? Família 8B e e tem a sua distribuição eletrônica aqui, tá? E também está no período 4. O que acontece? Se a gente for pegar, né, a última camada desses dois metais, vocês vão perceber que é a 4S1, né? Eu tenho, tá lá 4, tá na camada quarta, né, o potássio, e tem um elétron na última camada, certo? Então eu vou pegar aqui essa bolinha para representar o átomo de potássio, ok? Então essa bolinha, ela tem todas as camadas do potássio e na última camada tem um elétron, ok? Que ele pode usar de alguma forma, combinado? Depois nós vamos aqui para analisar o ferro. A última camada do ferro, né, seguindo o conceito ali de última camada, onde eu tenho o maior número quântico aqui principal, que é o E, que é o maior nível de energia, que é o 4. Então, aqui eu tenho, né, a minha última camada do átomo de ferro. Aqui do átomo de potássio também é 4. Lembra que isso também ajuda a localizar, né, esses elementos na tabela periódica, por isso que eles estão no período 4, tá? Esses conceitos de posição, de família, tudo mais, vocês podem encontrar na aula de tabela periódica, ok? E aí, só que o ferro, gente, lembra que eles são os metais de transição. E aí ele termina a distribuição eletrônica com 3d6, né? Ele não termina, né, como a gente fala que a família A é mais comportada, que termina já no próprio orbital, já é a própria última camada, ok? Muito bem. Quando vocês pensam, né, no átomo de potássio ou no átomo de ferro, o que acontece? Esses elementos, eles vão ter as outras camadas completas. Porém, esses últimos elétrons aqui da última camada, será que eles vão ser atraídos? Pensa aqui, ó, lá no núcleo, da mesma forma que os elétrons que estão mais próximos do núcleo vão ser? Então, eu vou desenhar aqui o núcleo, vou colocar uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas. Como a gente já sabe aqui, né, as camadas, né, quantos elétrons tem em cada uma, ó, camada K, camada L, camada M e aqui a camada N, tá? Então, quer dizer que o potássio só vai ter um elétron aqui na última camada. Então, vocês acham que esse um elétron aqui na última camada vai ser atraído com a mesma força que esses outros elétrons? Não, tá? Então, essa força de atração entre o núcleo e o elétron, né, das últimas camadas, essa força vai diminuindo à medida que o átomo vai aumentando o seu raio, vai aumentando, né, o tanto de camadas, ok? Mas continua existindo essa última camada.
combinado? Só que por causa disso também, esses elementos também começam a ter uma baixa energia de ionização. Lembra? A energia lá na parte de propriedades da tabela periódica, ok? Baixa energia de ionização, eles perdem, né? Eles doam esse elétron facilmente, né? Eu vou gastar pouca energia para doar esse elétron. Então, isso favorece a formação dos cátions. Enfim, devido a essas características, a gente fala que os elétrons que estão na última camada dos metais vão ficar livres para se mover, né? Entre os próprios outros, né, elementos que são ali metálicos também. Então, esse último elétron, ok? Ele vai ter a possibilidade de ficar livre. E essa condição favorece o termo mar de elétrons. Vamos colocar uma figurinha aqui para explicar melhor isso? Olha só aqui o exemplo do íon prata, né? Ou seja, da prata, né? Onde a gente tem joias, talheres, enfim, onde a gente tem a formação, né, de prata. Os elétrons são esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui. E aqui é a nuvem eletrônica da prata. Então, a prata, se vocês fizerem a distribuição eletrônica, vocês vão ver que ela também tem um elétron na última camada. Então, ou seja, o último elétron da prata vai ajudar a estabilizar, né, o próximo átomo, o próximo. Por quê? Esses elétrons ficam livres e com isso traz a estabilidade, né, que a ligação metálica fornece para todos os elementos metálicos, ok? Aqui ainda tem uma outra imagem que pode favorecer vocês a entender a ligação metálica. Se a gente pensar no formato de nuvem eletrônica, tá? Esses átomos, eles vão sofrer, né? Eles vão ter uma força ali de coesão, uma força de atração para organizar esses átomos. E outra, os metais, se vocês lembrarem na tabela periódica, a maioria dos metais lá são do estado sólido. Então, eles ficam, né, de uma maneira organizada. Lembra que o estado sólido ele tem forma e volume definido. E por isso é devido, e esse volume, né, essa forma definida, tem muito a ver com a força de coesão desses átomos. Com isso, né, eles vão se atrair e vão ficando um próximo do outro. Mas eles vão ficando próximo a ponto de ficar um grudadinho ali, né, ao outro? Não, ok? Existe um espaço, tá? Então, se a gente pensar que a gente tem um fio de cobre, ok? Esse fio de cobre está lá com vários átomos, um pertinho do outro, né, formando ali o fio. Esse fio, tá? A gente vai chamar ele, ele vai possuir, no caso, uma estrutura cristalina, tá? E essa estrutura cristalina, se a gente pegar um pedacinho dessa estrutura cristalina, a gente vai chamar de célula unitária, ok? Aqui eu coloquei dois exemplos, tá? De uma célula unitária. Então, eu peguei aquela estrutura cristalina, o fio lá de cobre, fui um pouquinho para o mundo micro, chamei isso aqui de estrutura cristalina. Dentro da estrutura cristalina, a gente tem um outro termo que a gente chama de retículo, e dentro desse retículo, a gente pegar um pedacinho, a gente vai ter a célula unitária, ok? Então, se vocês olharem esse primeiro desenho aqui, ó, essa primeira representação, ela está mostrando, né, a combinação aqui de vários átomos, né, pela força ali, lembra aquela força de coesão, onde está deixando eles próximos, só que eles estão cortados, mostrando realmente o formato cúbico, ok? Aqui nessa outra representação, já está mostrando o átomo inteiro, né? Só que mostrando que, tipo assim, existem átomos no vértice, né, da figura, que é uma figura cúbica, e tem átomos também na face, tá? O que isso indica, tá, pessoal? Isso aqui é para efeito de vocês fazerem essa simulação, né, do mundo macro para o mundo micro. Significa que esses átomos, eles vão se organizar, eles vão formar um arranjo que seja mais favorável, né, para a característica daquele elemento, daquele metal, ok? Então, essa estrutura, que nem eu comentei com vocês, se vocês pensarem quem que veio antes, quem que está lá no mundo macro, é o fio, ok? Então, o fio é o mundo macro que a gente enxerga.
e outras coisas, né, gente, que eu estou trazendo o exemplo do fio de cobre. Então, esse fio possui uma estrutura cristalina que possui um retículo cristalino, então eu estou descendo para o mundo micro, e depois ele chega numa célula unitária, e quem forma essa célula unitária? O átomo, ok? Então, olha só, eu tenho vários modelos de organização, tá, gente? Então, essas três são as mais famosas, são as mais estudadas. Para vocês do ensino médio, tem lugar que nem comenta muito dessa estrutura cristalina, tá? Mas eu, como professora, eu gosto de trazer, né, essa parte porque também envolve, né, a importância aí de pesquisas científicas e tudo mais. Enfim, um exemplo aqui do bário, né, o elemento químico bário. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Ele se organiza de que jeito? Um cubo de corpo centrado. Então, se você observar, ele só tem os átomos no vértice e uma bolinha aqui, ó. Vou até pintar ela diferente para vocês enxergarem melhor, tá? Ou seja, um corpo centrado. Depois eu tenho outros metais, por exemplo, o cobre, né? Que tá lá no fio. O cálcio, né? Que se organiza pelo cubo de face centrada. Então, eu vou pintar as bolinhas para vocês facilitar, né, vocês enxergarem aqui, ó, a face. Tá vendo que tem uma bolinha em cada face do cubo, ok? Então, essas faces, e elas conseguem, né, ter vamos dizer assim, uma aproximação maior, né, o cubo de face centrada do que o cubo de corpo centrado, ok? Isso é característico de alguns elementos. E outros elementos se organizam sempre no formato cúbico, então, professor? Não, tá? Tem alguns que vão no formato hexagonal, né? Como o berílio e o magnésio, tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma maneira de você fazer a transição do mundo micro para o mundo macro, ok? Entender essa organização. Se vocês quiserem se aprofundar mais ainda, tá? Eu trouxe até aqui mais alguns exemplos dessas três estruturas que são mais conhecidas, como o cubo de corpo centrado, o ferro, o vanádio, o nióbio, o cromo, tá? Depois, o de face centrada, alumínio, lembra as canequinhas de alumínio? Olha que interessante. Níquel, prata, cobre, ouro. E ali o hexagonal, titânio, zinco, magnésio, cádmio. Só que existe mais? Existe, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe as redes Bravais que chegam a ser 14. Então, olha só, tem um formato cúbico, tem um formato ali tetragonal, enfim. Tem o trigonal, hexagonal, que é o que a gente viu, tem triclínica, monoclínica, enfim, moçada. É muito conteúdo. Quem gostar mais pode se aprofundar, tá? Mas para ensino médio não tem essa necessidade. É uma questão somente de você conhecer que existe essa organização no mundo micro, ok? Mas para que eu uso, né, essa ligação metálica? Só quando eu tenho metal puro? Não. Eu também posso ter as ligações metálicas acontecendo na formação das ligas metálicas. Lembra, ligas metálicas? Elas são uma mistura de vários metais formando, né, uma outra, né, ou seja, um outro material que a gente deu o nome de liga. A gente inclusive pode classificar as ligas metálicas, lembra, como uma mistura homogênea, onde eu tenho uma fase só. Se você pegar o aço, né? O aço, a gente tem o aço comum, onde só tem ferro e carbono. Você não vê, ó, esse pedaço é ferro, esse pedaço é o carbono. Você vê o metal, né? Ou seja, a liga metálica a aço, que é uma combinação desses dois metais, apesar do carbono, né, ser classificado como não metal. Então, é uma combinação que existe entre esses elementos, tá bom? Mas também eu posso colocar o cromo e colocar o níquel. Aí eu tenho quem? O aço inox, ok? E essa combinação eu tenho formação de uma nova liga metálica. Bronze e o latão são outras duas ligas metálicas que eu uso com cobre. Então, se eu quero formar o latão, lembra que as latinhas, né, de tomate, eu posso também ter a parte de conexões, né, também existe, né, parafuso, mas de latão, ele tem o quê? Formação do cobre com zinco, certo? E também eu tenho bronze, lembra nas Olimpíadas, onde ganha medalhas e tudo mais? Então, o bronze, gente, não é elemento químico, tá bom? O bronze é uma liga metálica entre o cobre e o zinco, ok? E tem uma outra liga metálica que a gente acaba, né, tendo, né, mais contato, porque é considerada como uma joia, né, como
os objetos, né? Anel, brinco, corrente de ouro. Então, o que que é o ouro? O ouro puro, tá, galera? Ele é muito maleável, ele não serviria, né, para formar uma joia. Para ele diminuir essa resistência, o que que eu tenho que fazer? Colocar outros metais que vão ajudar a melhorar essa resistência dele, né? Essa dureza, no caso, né, do ouro. Então, por exemplo, o mais comum é vocês encontrarem na composição ouro, prata e cobre, tá? Mas eu posso ter também ródio, eu posso ter também paládio, tá? Níquel, enfim. Eu posso ter uma combinação do ouro com outros elementos. E o que que isso muda? Vai mudando a cor, né, desse objeto. Então, se eu aumentar a maior quantidade de ouro, eu posso ter um ouro mais para o amarelo. Se eu aumentar um pouquinho mais a quantidade de cobre, eu posso ter um ouro mais avermelhado. Se for da prata, pode ser um ouro branco. E assim, pessoal, sucessivamente. Inclusive, substituir, né, alguns metais, como colocando o paládio, por exemplo. Ok? Então, pessoal, essa é a ligação metálica. Você viu que ela é uma ligação muito simples. Ela forma esses elétrons livres aí da última camada, favorecendo as propriedades, principalmente de condutibilidade dos metais, ok? Então, para ficar um pouquinho mais sedimentado esse conceito de ligação metálica, eu trouxe 2 exercícios aqui para vocês. Esse exercício vocês vão assinalar, tá? Então, o ideal seria que vocês dessem uma pausa aqui no vídeo e depois voltasse, tá? Para conseguir ver se acertou ou não as alternativas. Combinado? Então, olha só. Se você já fez a pausa, você vai agora responder e verificar se acertou ou não. Então, vocês vão colocar a alternativa que só tem informação de ligação metálica, tá? Então, vamos uma por uma. Essa primeira, você tem ouro, platina, gás, nitrogênio e zinco. Bom, gente, só pela presença aqui do gás nitrogênio, você já descarta essa alternativa. A segunda, você tem alumínio, carbono grafita, prata e ouro. Se você lembrar, carbono, ele não é metal, né? Então, com isso, também as ligações aqui do carbono grafite, que é uma forma alotrópica do carbono, também não vai ser formado por ligação metálica. Então, também a gente descarta essa alternativa. A letra C, você tem ouro, oxigênio, gás oxigênio, né, que é a fórmula O2, zinco e fósforo. O fósforo aqui está uma junção de 4 átomos de fósforo. Se vocês olharem aqui, o gás oxigênio já está no formato de molécula, ele também não é um metal, e o fósforo também não é um metal. Então, essa alternativa descarta. E se a gente for para a última, também está bem claro, né? Porque a gente tem aqui átomos de enxofre, que não é metal. Temos um composto iônico aqui, que é o cloreto de sódio. Temos um outro aqui, que é uma molécula, né? Que é o fluoreto de enxofre, que também não é formado por ligação metálica. E o cobre, que seria o único. Então, ou seja, essa alternativa também está errada. Sobrando somente, pessoal, a alternativa D. Por quê? Eu tenho prata, alumínio, cobre e ouro, ok? Espero que tenha acertado. O segundo exercício, a condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo o que, pessoal? Se eu estou pensando na condutibilidade elétrica, eu estou pensando justamente, né, na característica da ligação metálica, que é onde eu tenho o quê? Ruptura de ligações iônicas? Não, né? A gente nem falou disso. Ruptura de ligação covalente? Também não. Existência de prótons livres? Bom, moçada, palavrinha livre, né? A gente falou um pouquinho na aula, mas a gente falou alguma coisa de prótons? Prótons está lá no núcleo. A gente não está estudando química nuclear, então essa alternativa também está errada. De nêutrons, também o nêutron está no núcleo. A gente nem falou deles hoje. Então, ou seja, a gente falou muito da existência dos elétrons livres, né, que estão lá na última camada de cada elemento metálico. Então, é a alternativa D, que é a existência de elétrons livres, a alternativa correta. Ok? Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Muito obrigada e long keep learning, ou seja, continue estudando sempre. Tchauzinho, pessoal!